Com os treinos de pré-temporada da Fórmula 1, a gente já vai percebendo quem é quem no campeonato de 2022. E a Red Bull, que até o ano passado era uma das melhores equipes da Fórmula 1, aparentemente tem sim um problema sério e que foi encontrado justamente nesses treinos especificamente. Claro que eu vou falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto! A temporada de 2022 da Fórmula 1 tem me deixado muito ansioso e com toda certeza, se você é um amante da categoria, também está esperando muito para esse ano. Mas tem alguns problemas, entre eles o fato de que muitas vezes a gente não tem uma televisão por perto para assistir esses lances e muito menos a oportunidade de ver os melhores lances dos nossos pilotos favoritos. Às vezes perdemos sessões importantes da Fórmula 1, já que não passam em TV aberta, e até mesmo categorias de base, que tem os pilotos brasileiros na Fórmula 1. Realmente é tudo muito complicado, mas tem uma questão que vem para solucionar todos esses problemas. Isso porque o F1 TV Pro vem justamente para transmitir todas as corridas ao vivo através da internet, pelo seu celular, computador, tablet, o que for. E não transmite apenas as corridas da Fórmula 1, também das categorias de base, que dão a oportunidade de nós assistirmos os nossos pilotos favoritos aqui do Brasil. Realmente é tudo muito bacana, mas tem como ficar melhor. Na verdade, através do F1 TV Pro, você também pode ver os lances mais importantes do seu piloto favorito, através das câmeras dos carros dele ao vivo. E se você perder alguma corrida, fica tranquilo, todas as corridas ficam arquivadas no aplicativo e você pode assistir o VT com tranquilidade, inclusive de GPs da década de 80 para cá. E é sabendo justamente disso, o quanto é incrível esse aplicativo, que o Hora do Piloto vem para trazer uma oferta imperdível para você. 20% de desconto no plano anual do F1 TV Pro nesse ano de 2022. Mas essa oferta é limitada até o dia 13 de março. Então é muito importante que você acesse o link que está aqui embaixo na descrição, que contém essa oferta. Então não perca a oportunidade de assistir o esporte do seu coração e por um preço muito baixo. Acesse logo o link que está aqui embaixo na descrição e curta todas as corridas ao vivo através do seu celular. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e nesse ano especificamente de 2022, mesmo com o aumento do peso dos carros da Fórmula 1, diversas equipes tiveram problemas com excesso de peso nos seus carros. Na verdade, de 10 equipes do grid da Fórmula 1, apenas uma conseguiu lidar bem com essa situação, a Alfa Romeo, mas que ainda assim tem um carro que é relativamente frágil em comparação com os outros do grid. Claro que a McLaren também se deu bem nessa. Na verdade, fez um carro que, apesar de estar um pouquinho acima do peso, não está tanto assim quando a gente vai analisar. Mas grandes equipes, como por exemplo Red Bull e Mercedes, tiveram problemas com essa situação, sendo que a própria RBR é a equipe que mais tem sofrido com isso e aparentemente tem muitos quilos acima do peso ideal desse ano. Justamente por conta disso, as equipes ali do grid da Fórmula 1 solicitaram que a FIA alterasse o regulamento técnico, adicionando alguns quilos a mais no peso mínimo dos carros desse ano, justamente na intenção de que elas não ficassem tantos quilos acima das equipes que lidassem melhor com essa situação específica. A FIA tem analisado isso tudo e aparentemente uma conclusão já saiu agora para a pré-temporada no Bahrein. Mas antes de desenvolver melhor esse vídeo, explicar exatamente o que tem acontecido, e eu tô trazendo fontes muito confiáveis para vocês, eu queria lembrar vocês de já deixar o like nesse vídeo. Deixa o seu joinha, isso ajuda demais esse canal e é de graça, então já clica no like aqui embaixo. As reclamações com relação a esse peso mínimo da categoria foram diversas em diversas equipes também da Fórmula 1. Na verdade, todo mundo reclamou muito disso tudo. A categoria aumentou sim o peso dos bólidos, o peso dos monopostos, mas ainda assim não foi suficiente, já que diversos componentes também tiveram as suas dimensões aumentadas. Um bom exemplo disso é justamente as rodas ali dos carros da Fórmula 1. A roda que antes era bem menor, agora tem um aro 18, é bem grande. Consequentemente, o próprio freio dos carros também fica maior, o disco de freio, que é feito de materiais extremamente pesados. Assim, praticamente todas as equipes sofreram, e a própria Red Bull chegou a pedir
mais de 15 kg a mais do que o regulamento diz que é o mínimo para os carros, ou seja, parece que ela tem sofrido com isso tudo. É claro que é importante lembrar que isso não significa que a Red Bull vai perder nesse ano de 2022 ou que ela realmente vai iniciar o ano pior do que as outras. Significa basicamente que ela tem tido dificuldade em uma área importante do regulamento, que é a área do peso. Para quem não sabe, muitos carros aí de diversas categorias do automobilismo, na maioria das vezes, quando tem 10 quilos ali de diferença com outro carro, eles chegam a perder até 4 décimos por volta com relação a esse outro carro. E é muito provável que na Fórmula 1 essa relação também seja verdadeira. Ou seja, no caso em que a Red Bull esteja 15 kg acima das outras equipes, é provável que proporcionalmente ela acabe perdendo, por exemplo, 6 décimos por volta. Apesar de que nós sabemos que não necessariamente é essa a proporção e que ela precisaria de 15 kg a mais no peso mínimo da categoria. Mas o que você acha disso tudo? Você acha que ela precisaria ou não? Já comenta aqui embaixo e vamos continuar o vídeo. Mas apesar dessas reclamações da Red Bull, a gente sabe que a única equipe que realmente conseguiu se sobrepor a esses problemas foi a Alfa Romeo, que utilizou peças nos seus assoalhos extremamente frágeis, muito frágeis mesmo, e que acabaram sofrendo muito com o novo efeito do porpoising lá na pré-temporada em Barcelona. Quando o carro acabava dando aquelas quicadas nas retas, era impossível fazer com que o assoalho durasse por muito tempo. Não é à toa que o carro da Aston Martin foi o carro que menos treinou lá nos treinos de pré-temporada em Barcelona. Diversos problemas e justamente por conta disso eles trouxeram um carro um pouco mais resistente para o Bahrein. E como eu já disse, um aumento muito grande aí do peso com relação ao regulamento faria com que os carros ficassem muito lentos e, consequentemente, as equipes teriam sim que desenvolver cada vez mais artifícios para manter seus carros dentro do peso ideal. Mas, ao mesmo tempo, um aumento desse peso no regulamento faria justamente com que as equipes que conseguiram alcançar o objetivo fossem prejudicadas. E o teto orçamentário, na verdade, acabaria prejudicando ainda mais essas equipes que já pesquisaram muito essas novas tecnologias mais leves para os seus carros. Mas não fica pensando que só a Red Bull tem sofrido com isso tudo das equipes da ponteira ali da Fórmula 1. Na verdade, Mercedes, por exemplo, segundo rumores, obviamente, também estaria 4 kg acima do peso mínimo. A Ferrari estaria entre 5 e 10 kg, enquanto a Red Bull seria a que mais sofre com isso tudo e seria a equipe mais pesada de todas do grid. Inclusive, segundo o próprio piloto da Red Bull, Max Verstappen, um dos principais problemas encontrados na pré-temporada no Bahrein foi justamente esse peso do carro exacerbado. Aparentemente, esse foi um dos únicos problemas do RB18 que ele reclamou com os primeiros treinos ali de pré-temporada. Mas aparentemente a própria Alfa Romeo conseguiu se alinhar com as outras equipes e chegar em um consenso de peso mínimo a aumentar no regulamento desse ano de 2022. E aparentemente esse consenso foi de aproximadamente ali 3 kg acima do peso mínimo atual, ou seja, seria necessário que os carros pesassem minimamente 798 kg nesse ano de 2022. E esse aumento no regulamento já estaria sendo justificado pela FIA de alguma forma. 1 kg seria referente às novas calotas utilizadas nos carros da Fórmula 1. Outro quilograma seria também por conta das calotas de raios maiores. E o outro quilograma seria em referência ao que foi pedido pelas equipes, mais 1 quilo para que elas pudessem deixar os seus assoalhos mais resistentes, para que eles suportassem, por exemplo, o efeito de porpoising nas pistas de 2022. E para quem não lembra do que é porpoising, é basicamente o efeito que faz com que os carros de Fórmula 1 tenham uma pressão alternada entre a parte de cima e a parte de baixo do carro. É basicamente assim, em grandes velocidades, o ar que passa embaixo do carro acaba não passando mais, porque ele se torna muito mais baixo por conta da pressão aerodinâmica, ou seja, quando o carro está muito veloz, a pressão aerodinâmica também aumenta. Ele fica mais baixo, mais próximo do solo. Chega um momento que ele fica tão próximo que não existe mais efeito solo. Dessa forma, ele é empurrado novamente para cima. E ele fica fazendo esse efeito e quicando durante a reta inteira, o que danifica também o assoalho.
E a FIA diz que a intenção não é ultrapassar a marca de 800 kg. Na verdade, 798 aparentemente já é suficiente. E ela não levou muito em consideração outras justificativas de outras equipes da Fórmula 1 para um aumento ainda maior no peso. Mas até agora, tudo que nós sabemos é que basicamente praticamente todas as equipes da Fórmula 1 devem estar sofrendo com isso tudo. A Ferrari pode estar até 10 kg acima do peso mínimo da categoria, e a Red Bull até mais do que isso, podendo chegar a 15 kg, já que ela pediu um aumento de 15 kg no regulamento do peso mínimo da Fórmula 1, e pode ser a equipe que mais vai sofrer nesse ano, perdendo até 6 décimos por GP. Na verdade, por volta, em cada GP. Mas o que você acha disso tudo? Você acha realmente que existe a chance da Red Bull perder isso tudo por conta de um peso ali que está a mais no seu carro? Ou você acha que ela pode correr atrás ainda nesse ano de 2022 e conseguir reaver esse prejuízo especificamente? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e o que você acha que deve acontecer. Você acha que ela vai perder tanto ou não? Para ser sincero, eu gosto muito de um ditado que fala basicamente assim: se tem placa, tem história. Significa basicamente que se a Red Bull pediu mais 15 kg acrescidos ao novo regulamento, é bem provável que a marca deles de peso está assim aproximadamente 15 kg acima do regulamento atual da Fórmula 1. Isso é bem perigoso. Você diminuir 15 kg do carro atualmente é muito difícil em qualquer tipo de situação. Muito difícil. E os pilotos não podem perder 15 kg de massa muscular, por exemplo. Até porque eles já são preparados da melhor forma possível para estarem ali na Fórmula 1. Se eles perderem tanto peso assim, eles não estarão mais tão preparados para corridas de longas distâncias como eles têm feito aí nos últimos anos e vão fazer nesse ano de 2022. Ou seja, acredito eu que a Red Bull vai ter que escolher entre um peso mais baixo e equipamentos ali, elementos e peças mais leves para o seu carro. E pode ser prejudicada sim nesse ano de 2022, até porque o peso que foi aumentado foi de apenas 3 kg pela FIA. Aparentemente a Red Bull deve sim sofrer muito com isso tudo. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. Se você ainda não for um inscrito, não esquece, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde mais nenhum vídeo do Hora do Piloto. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!